A paz do Senhor, terra, o que ramanto de cominaravassarai, ô glória. Dê um aperto na mão desse crente aí que está do seu lado e diga para ele assim, ó: desmancha essa cara de maracujá velho, porque o Deus que nunca perdeu a batalha, Ele está no controle. Maravilha de Deus. Isso é para descontrair, vaso. Isso é para descontrair, para deixar o vaso tranquilo, para deixar o vaso, aleluia, numa serenidade santa. Então vai recebendo aí, glorificando o nome daquele que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Olha só, eu entrei aqui hoje para falar sobre um assunto muito melindroso, mas porém um assunto de extrema importância. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, como sempre é convidado, ele sempre está entre nós. Ele vai nos ajudar hoje nessa batalha aqui, em mais uma batalha. E por certo eu tenho a convicção que esse vídeo será uma bênção, como todos têm sido, para edificações e para ajudar muitas vidas, esclarecendo algumas coisas que Deus tem nos dado. Mesmo com o nosso pouco conhecimento, o Espírito Santo tem nos dado uma graça muito tamanha. Nós temos que reconhecer isso, para desenrolar os seus mistérios através da sabedoria que desce do céu. Aleluia! E o assunto de hoje é o seguinte: eu tenho certeza que essa é a pergunta de muita gente. Algumas pessoas novas na fé e outras um pouco mais antigas na fé, que às vezes se complicam em meio a essas coisas. Mas a pergunta é: como identificar se uma profecia veio da parte de Deus? Eita, que mistério! Como identificar se uma profecia veio da parte de Deus? Primeiro, para aqueles que receberam o dom do discernimento, em parte isso se torna fácil. Paulo falou sobre isso no livro de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, nos fala sobre o dom de discernir os espíritos. Agora também não significa que todas as pessoas que receberam o dom do discernimento é obrigado a discernir todas as profecias vindas da parte de Deus. Como assim, pastor Otoniel? Se uma pessoa que tem o dom do discernimento, ela tem por obrigação de discernir todas as profecias e revelações vindas da parte de Deus, quem tem o dom de cura, então teria que curar todo mundo também. Então não é por aí. Eu aprendi que através da manifestação, se Deus não quiser manifestar o dom naquela hora, a pessoa nada vai saber. Para aquele que tem o discernimento do Espírito. E a pessoa que tem o dom da cura, se o Senhor não manifestar o dom da cura, ninguém vai curar. Porque se ela tivesse a obrigação de curar, ela teria que entrar em todos os hospitais e curar todas as pessoas que estão enfermas. Aleluia! Então, se o Espírito Santo se manifestar para dar àquela pessoa, para trazer àquela pessoa o discernimento naquela hora, ela terá o discernimento e o esclarecimento da parte de Deus. Agora, se não, olha só, ela não terá. E muito mais coisa que envolve, até porque também a Bíblia diz que aqueles que estão no Espírito vai discernir as coisas do Espírito, e aqueles que estão na carne vai discernir a coisa da carne. Tem gente que tem o dom, mas também está desligado, não está no Espírito, não está orando, não está jejuando, não está pagando preço, e quer que Deus traga para ele a revelação. É a mesma coisa eu querer entrar na internet sem ter o pacote de internet aqui na minha casa, sem ter o Wi-Fi. Eu quero entrar no YouTube, mas eu não liguei o Wi-Fi, não vou entrar nunca. A mesma coisa também é no mundo espiritual. Tem que estar ligado, tem que estar em oração para não entrar em fio queimado. A segunda tese, para nós não ficarmos confundidos em meio a uma profecia, para quem não tem o dom, é aguardar o tempo do cumprimento. A Escritura Sagrada diz, sabe o quê? Pelo cumprimento da profecia se conhece o profeta verdadeiro. Não é isso, pastor Elias? O profeta verdadeiro se conhece pelo cumprimento da profecia. Então eu aconselho você, meu irmão, se você não tem o dom de Deus, ou se tem o dom, e o dom não se manifestou na hora que você ouviu uma profecia,
aguarde, não murmure, não reclame, não julgue o profeta. A profecia, a Bíblia autoriza julgar. Agora, se você não sabe o que fazer, espera o tempo, se ela vai cumprir ou se ela não irá cumprir. Agora eu vou dizer para vocês uma experiência que o meu pai me contou quando eu era adolescente. Ele me disse que uma vez ele recebeu um irmão lá em casa, na casa dos meus pais. Meu pai recebeu um irmão na casa dele. E esse irmão ele tinha o dom do discernimento. E naquela noite ele estava com a manifestação do dom. Olha que coisa tremenda. E meu pai falou que lá na sala, né, os irmãos sempre se reuniam para orar. Chegou um irmão chamado André. Irmão André. A gente era tudo pequeno. E esses irmãos costumavam ir lá para casa, os obreiros, né? Meu pai é presbítero há muitos anos da Assembleia de Deus. Então tinha aquela rotina de receber alguns pastores, obreiros, receber alguns irmãos visitantes, levava lá para casa, lanchava, orava, fazia vigília, era uma bênção. Então meu pai me contou que o irmão André, no período da oração na sala, começou a falar em línguas. Aí o tal irmão que estava visitando virou-se para ele e perguntou para ele: seu irmão é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: sou sim. Será que semana que vem, tal dia, tal hora, o irmão pode me receber na sua casa? O irmão André falou: sim, com certeza. Marcou com o irmão e o irmão foi visitar o irmão André. Quando chegou na casa dele, o irmão pediu para orar por ele. Quando levantou a sua mão e pôs sobre a cabeça do irmão André, o irmão fez a seguinte pergunta: Satanás, por que você remeda a língua estranha? O irmão André se manifestou endemoniado na hora e disse as seguintes palavras: porque eu conheço todos os idiomas. Dizendo meu pai que o irmão colocou a mão sobre a sua cabeça e disse: pois eu te repreendo agora, no nome do Senhor Jesus, sai! Derevaraço de cominaravasserébia. E segundo meu pai, sabe o que aconteceu? Nunca mais, meus irmãos, o irmão André falou, remendou línguas estranhas. Sabe por quê? Ali não era o Espírito de Deus que estava atuando, era um espírito maligno. Mas um irmão, através do discernimento de Deus e da atuação do dom de Deus, ele teve ali a interpretação de conhecer o que era que estava atuando na vida do irmão André. Agora eu hoje estava me lembrando que há mais de 20 anos atrás, muito mais, uns 19, 18, beirando 20 anos atrás, Deus usou para mim o pastor Luiz Dantas, que hoje está morando lá em Campos, filho do saudoso pastor Daniel Dantas. Deus usou o pastor Luiz Dantas para mim há uns 18 anos atrás. Não, muito mais de 18. Estava me lembrando aqui, eu tinha uns 17 anos de idade, por aí, mais de 20 anos, ainda era saindo da adolescência. Deus usou ele para mim e disse assim: tu vai presenciar uma tragédia, mas não tenta dar uma de herói. Irmãos, quando ele me entregou isso, eu pensei que a profecia se cumprir pelaquela semana. Fiquei numa ansiedade, vigiando, andando para lá, andando para cá, ligado. Senhor, o que é? Os anos se passaram e eu me esqueci da profecia. Já tinha me tornado com mais idade, já tinha me tornado pastor e saí da Ilha do Governador e fui para Nova Iguaçu. Chegando em Nova Iguaçu, irmão, depois de muitos anos, chegando em Nova Iguaçu, um amigo meu entrou dentro de uma confusão e juntaram um grupo de mais de 15 pessoas em cima dele para dar uma surra. Quando eu ia entrar no meio daquela confusão para ajudar ele, acredito os irmãos se quiserem, eu me lembrei da profecia que o pastor Luiz Dantas me entregou há 1 tonelada de anos atrás. Olha só,
Como é que eu reconheci Deus na vida do pastor Luiz Dantas? Através do cumprimento. A profecia se cumpriu. E na mesma hora, irmão, uma coisa incrível, o Espírito Santo de Deus é coisa extraordinária. Na mesma hora, quando eu dei o primeiro passo, eu me lembrei, tu vai presenciar uma tragédia, mas não tenta dar uma de herói. Na mesma hora eu recuei, saí e fui para casa orar, entreguei meu amigo na mão de Deus e a profecia se cumpriu. Agora o que eu quero falar com você é algo mais tremendo, que eu vou ser sincero, se acontecesse comigo, se acontecesse em muitas igrejas aí, o profeta seria lançado para fora. E se acontecesse comigo também, eu confesso para os irmãos que até eu lançaria esse profeta para fora, nem que depois eu fosse pedir perdão a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó, que não é de costume se ouvir, mas eu vou dar minha cara para bater, porque Deus não abriu essa porta aqui para hipocrisia não, foi para falar a verdade. Então, receba como vocês quiserem, mas eu vou contar exatamente como aconteceu comigo. Lá em Nova Iguaçu, a minha esposa, a pastora Eliette, fazendo unha, a gente teve a oportunidade de conhecer uma irmã chamada Olga, uma senhora negra, bonita, alta. Ela hoje, se não tem os seus 70 anos, deve ter quase. Irmã Olga fazendo unha, ela congregava na época na igreja do pai do cantor Marquinho Gomes. O pai do cantor Marquinho Gomes, aquele que canta assim, ó, ele não desiste de você. Irmã Olga fazendo unha, ela era uma mulher, apesar de ter essa idade, solteira, e congregava na igreja do pai do Marquinho Gomes. Vinha todo final de semana da Kombi buscar a irmã Olga para levar para a igreja do pai do Marquinho Gomes. Irmã Olga sentada, eu olhando para ela, o Espírito Santo de Deus me deu uma revelação, e eu disse assim para ela: Olga, assim te diz o Senhor, tu vai casar com o pai do Marquinho, do cantor Marquinho Gomes. Irmão, quando eu falei assim, a irmã Olga regalou os dois olhos, ficou assim numa agonia tão grande, e diz: pastor, como é isso? O pai do Marquinho Gomes é casado e o senhor me entrega essa revelação? Pastor, isso não pode, não está na Bíblia. Derevaraço de Cominaravassarai. Olha, irmãos, que estreito que o pastor Toniel entrou. Eu confesso para os irmãos que até eu empurraria um profeta desse de porta fora, da igreja fora. Pois bem, Olga ficou assim sem entender. E eu fiquei: Jesus, o que eu falei para Olga? O que saiu da minha boca? E agora, Senhor? Eu levo as tuas coisas a sério e agora entreguei esse rolo, esse manto. Como é que pode essa situação? Irmã Olga, preste atenção. Amados, passou alguns meses. A mãe do Marquinho Gomes ficou enferma. Caiu doente. Ficou completamente enferma durante alguns meses. E o tempo se passou até que o estado terminal bateu na porta do seu coração. Irmãos, olha só que coisa tremenda. Talvez você nunca tenha ouvido isso, nunca ouviu isso na sua vida. Quando ela ficou doente em estado terminal, ela chama o pai do cantor Marquinho Gomes. Olha dentro dos olhos dele no hospital e faz um pedido para ele, dizendo: eu queria te fazer um pedido. Teria como você atender o meu pedido? Eu quero que você se case com a Olga. Calabachuricou minaravá serebia. Derebloência anulte cominaravá serebia candúcia provela seremanto de cominaravá sarai. Resumindo, se casaram, estão juntos, unidos, vivendo hoje no maior amor, na maior bênção. Sabe por quê? A profecia veio da parte de Deus. E quando vem da parte de Deus, se cumpre. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Tem coisa que parece que é, mas não é. E tem coisa que parece que não é, mas é. Então, irmãos, olha aqui.
Foi tão tremendo o mistério, que quando os dois se casaram, a irmã Olga me procurou e me chamou para a gente fazer um lanche. Sentou eu, a pastora Eliette, o pai do Marquinho Gomes, e o pai do Marquinho... É Marquinho Gomes, pastor? É? Marquinho Gomes e a irmã Olga. Sentamos e juntamente fizemos um lanche agradecendo a Deus. E ela me apresentou para o pai do Marquinho, dizendo aí, ó, foi esse pastor aí que entregou esse negócio. Eu quis bater nele, eu quis voar em cima do pescoço dele, quando ele falou que eu ia me casar com você. E olha hoje onde eu estou. E para a glória de Deus, os dois estão vivendo na maior felicidade. Se você um dia conhecer o pai do Marquinho Gomes, você vai ver uma mulher alta, uma senhora chamada Olga. Chega no pé do ouvido dela e pergunte: pastor Toniel te entregou essa revelação que você haveria de casar com o pai do Marquinho Gomes? Irmãos, Deus é fiel nas suas promessas. Para você que tem alguma resposta ou quer dar alguma opinião dentro disso, comenta aí nos comentários, porque eu quero ver o seu parecer também. Porque nem eu entendia que Deus poderia fazer esse mistério. Olha só, também isso aqui não é para abrir porta para os irmãos ou pais e irmãs que andam por dentro da igreja querendo um pretexto para pecar. Não estou abrindo porta não, meu irmão, não distorça minhas palavras não, tá bom? Porque eu acredito que Deus só fez isso na vida de Olga porque ela não tinha segunda intenção. Ela não tinha maldade, ela não tinha no coração de se casar com aquele homem, né? Porque se a gente entender isso aqui por um lado errado, nós vamos andar assim na igreja. Eita, peraí, Deus vai matar aquele homem, eu vou casar com ele. Deus vai matar aquela mulher, eu vou casar com ele. Deus vai matar aquela irmã e eu vou casar. Não, não é por aí não, tá bom? Não distorça minhas palavras. Que fique para a sua reflexão e que você fique sabendo que a melhor maneira da gente entender quando a coisa vem de Deus, ela se cumpre, ou através do cumprimento, ou através do discernimento, tá bom? Outra coisa que eu vou dizer para os irmãos, olha aqui para mim, não julgue ninguém, não aponte ninguém, não maltrate. A Bíblia diz: não troquei no meus ungidos, não maltrateis o meu profeta. Não maltrate o profeta. Se você não entendeu, se você não teve o esclarecimento de Deus, fecha a sua boca. Outra coisa aqui tremenda que eu quero dizer para você aqui, ó, coisa tremenda que desceu do céu aqui, ó. Escuta bem o que eu vou te dizer. Escuta bem o que eu vou te dizer. Olha aqui que coisa extraordinária que Deus me deu aqui. Se você, olha só, não tem a capacidade de crer, espere. Aguenta firme, espere o tempo, que nada melhor do que o tempo, porque 99% das coisas que Deus revela ou entrega através de uma profecia, ele não menciona datas. Deus pode mencionar data, mas a maioria das vezes Deus não menciona data. E às vezes alguns profetas extrapolam, querendo entregar data naquilo que Deus não mandou determinar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Inscreva aí no meu canal no YouTube, eu Toniel Gonçalves. Clica aí no joinha, compartilhe para 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Ativa o sininho aí, coloque em todas para receber todas as notificações. E eu vou ficando por aqui, encerrando esse vídeo, dando aquele grito de guerra que diz: Terra! Calabachurianderevassarai.